Ah, meu Deus. Para você que está procurando por instalação de isso-filme para a sua casa, para a sua empresa, para o seu carro, com o melhor. Vamos que vamos. Boa noite! E aí, povo? Boa noite. Preparados para mais uma? Boa noite. E aí, vocês estão bem? Quem está? Eu estou bem. Agora eu estou melhor, minha voz está melhor. Aí sim, hein? Muito bom, muito bom. Fala, Roberto! Vai ser uma vigília? Ué. Como é que termina? A gente sabe que começa agora, não sei que hora que termina. Maravilha, cara. Muito bom, muito bom. Olha o Dalton aí, rapaz. Ei, Dalton. Dalton tá aí firme. Quem mais que tá aí, hein? Aniversariante tá aí também, é? Índia tá aí, aniversariante. Tô aqui no carro com a família. Oh, Voltando. Tá voltando do passeio. parabéns, parabéns, feliz Obrigada. aniversário, Deus abençoe. Obrigada, Lê. Bom, Amém. bom demais, vamos para cima. Bom, a ideia aqui é a gente fazer uma recapitulação das 7 aulas, tá? Ixi, eu não- Ah, pegar aí as últimas 7 aulas e fazer um overview de tudo aí que a gente já fez nesses últimos 7 dias, dentro dos 21 dias. Ah, dentro dos objetivos aí, é que a gente termine esses 21 dias estruturando um plano de ação para o ano que vem, tá? Que você vai construir isso aí. É, qual que é o fundamento disso que eu decidi fazer nesses 21 dias, diferente dos outros 21 dias que eu já tinha feito? Eu estou trazendo algo que para negócio, né, é muito comum já, que é você mapear os seus objetivos estratégicos através de cultura organizacional, tá? Então, a base do que a gente está fazendo nesses 21 dias é utilizando uma metodologia de criação de cultura dentro da empresa. Então, eu estou pegando todos os elementos da cultura organizacional e estou compartilhando com a turma que está fazendo os 7 dias, os 21 dias, desculpa, passo a passo, cada dia um pedacinho do quebra-cabeça para a construção dos objetivos, indicadores, missões, tudo aquilo que você vai desenvolver no ano que vem para o seu negócio, né? É, e aí a gente está trilhando esse caminho, estruturando essa parte de cultura, que eu acredito que a cultura define resultado, né? Eu faço parte de um ecossistema hoje que a cultura é muito forte, né? Existem elementos inegociáveis dentro da nossa cultura e isso, obviamente, nós assimilamos dentro, da nossa jornada como empreendedores. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com o Pablo, com o Tiago Rocha, com a turma que lidera esse movimento pelo mundo todo, né? Tanto aqui quanto no Brasil, na Europa, Israel, Dubai, Angola. E a tônica da reunião foi justamente essa, né? De proteger, de blindar a cultura do ecossistema. Por quê? Porque Peter Drucker, não sei se vocês conhecem, anotem esse nome, Peter Drucker é um grande especialista da área de administração, um estudioso do mundo dos negócios, e ele diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã.
Ou seja, não adianta você criar planos, planejar, criar estratégias, tudo, se a cultura é fraca, se a cultura ela não funciona, se você não implanta uma cultura forte dentro do seu negócio. Então, 100% de nós precisamos ser guardiões da cultura. Nós somos seres que têm experiências vividas, conhecimentos adquiridos, histórias, tudo. E tudo isso faz parte da cultura, da sua cultura. Você tem uma forma de viver que denota cultura, ok? Então, partindo desse pressuposto, a gente estruturou os 21 dias de maneira que você revisite a sua cultura como ser e pegue tudo isso e transporte para o seu negócio. Então, nós vamos falar aqui da construção da visão, nós vamos falar aqui da definição das missões para você chegar nessa visão, nós vamos falar de princípios e valores que norteiam comportamentos, atitudes, mentalidade, né? Como se faz as coisas dentro do seu negócio. Nós vamos falar de uma série de elementos que compõem esse sistema de estratégia para ação pautado por uma visão. Então, a primeira aula que a gente teve foi realmente sobre estabelecer uma visão para o ano 2026. E essas ferramentas que eu estou utilizando, elas são ferramentas que você pode utilizar para criar uma estrutura para atingir resultados em um ano, atingir resultados em 6 meses, atingir resultados em 5 anos, em 10 anos, independe. As ferramentas são utilizadas para a construção de um mapa de estratégia para o seu negócio. Só que eu decidi fazer para o ano 2026, ok? Então, você que pegar todas essas ferramentas, tudo aquilo que a gente está fazendo ao longo dos dias até o final, você vai conseguir construir, inclusive, o plano para 2027, o plano para 2028, e aí vai. Obviamente que ao longo do caminho você vai adicionar elementos, você vai se desenvolver mais, mas o meu objetivo foi pegar uma ferramenta que possa ser replicada, duplicada e aí você estrutura isso da maneira que melhor lhe convier, ok? Então, a jornada é essa. Falando do primeiro encontro que nós tivemos, boa noite para quem está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Eu queria pedir para você abrir a sua câmera. A turma que está fazendo todos os dias lá de manhã comigo, todo mundo já sabe, né? Essa é a nossa orientação, para você ficar com a câmera aberta, ok? Então, dentro desse contexto, nós vamos iniciar trazendo aí um pouco de um conceito para você atingir objetivos que parte do final. Eu não sei se vocês sabem, mas os filmes de Hollywood, os roteiristas de Hollywood, eles constroem o filme a partir do fim. Ou seja, eles criam o final que eles desejam para o filme e depois disso eles vêm desconstruindo toda a narrativa, toda a história até chegar no início do filme. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é assim que funciona a criação de filmes, tá? Roteiristas, escritores, muita gente usa essa técnica de começar pelo final. Por quê? Porque quando você começa pelo final, você consegue trazer elementos para desconstrução que muitas vezes, se você começar pelo início, você não vai ter ideia de onde você quer chegar. Então, o primeiro passo para você chegar em algum lugar é você saber aonde você quer chegar. E é por isso que todo processo de construção de objetivos ele precisa ter a visão clara. Então, a primeira aula é sobre isso, é a visão clara. A gente abordou isso no nosso primeiro encontro, e nesse primeiro encontro a gente compartilhou com a turma que está fazendo os 21 dias uma ferramenta de construção de visão, ok? A ideia é que você faça algumas perguntas e traga algumas reflexões com base naquilo que você quer viver no ano 2026. Por que que eu estou focando muito a comunicação
para o negócio? Porque é o que a maioria das pessoas está olhando, né? Você quer aumentar seu faturamento, você quer desenvolver projetos, enfim. Mas essas ferramentas também podem ser utilizadas para qualquer área da sua vida, ok? Uma vez você tendo posse desse framework, desse material, você pode estruturar da maneira que melhor lhe convier. Entretanto, a gente decidiu entregar para a turma que está fazendo esse mapa de objetivos para 2026, ok? Então, imaginando que você vai desconstruir a visão, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: no mundo onde tudo é possível, você é Deus, ok? E você pode o que você quiser. A reflexão é: qual é o meu objetivo para 2026, sem olhar para nenhum obstáculo, nenhum desafio, para nada? Qual é o objetivo que eu quero atingir em 2026? E aí você precisa trazer, obviamente, uma tangibilidade. O que que é tangibilidade? Não pode ser um negócio maluco que você não consegue fazer em um ano, ok? Então é ter equilíbrio nessa visão, nesse mundo onde tudo é possível, mas trazer a consciência de que você tem 365 dias para realizar esse objetivo. Então, o que que você faz? Você olha o seu background, ou seja, fazendo uma retrospectiva da sua jornada até aqui, o que que você julga ser possível realizar em um ano? E olhando para frente, o que eu preciso trazer de habilidades, competências, capacidades para que eu possa realizar esse objetivo? Então, trazendo para a conotação, por exemplo, de faturamento financeiro dentro de um negócio, o que que é tangível, mas desafiador para você no ano de 2026? Então, eu quero que você anote isso. Trazer tangibilidade, mas também com uma dose de desafio. Existe uma ferramenta na administração que alguns de vocês já devem conhecer, que é você traçar objetivos através do SMART, ok? Então, nos comentários aí, você que quiser ir colocando alguma questão, fazendo algum comentário, vai interagindo comigo aí. Então, essa meta SMART, ela precisa vir para o seu contexto da construção da visão. Por quê? Porque não é uma visão de longo prazo. Um ano não é uma visão de longo prazo. Um ano é uma visão de curto prazo. Não é nem médio prazo, ok? Olhando para o seu negócio, para o espectro da onde o seu negócio pode chegar em um ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você tem uma dimensão muito maior. Só que volto a frisar aqui, o nosso objetivo é construir uma visão para um ano do seu negócio. Então, olhando para esse espectro, eu quero que você agora anote e reflita. Você não precisa fazer agora, ok? Eu estou fazendo um overview das últimas 7 aulas. Daqui um ano, como você vai estar? Como o seu negócio vai estar? Que tipo de resultado você gostaria de ver daqui um ano? Essa é a reflexão para a construção da visão. Então, eu preciso trazer o mundo onde tudo é possível, mas também eu preciso dar essa tangibilidade. E aí eu tenho que ter, dentro dessa visão, ela precisa ser específica, ela precisa ter temporalidade, obviamente. Por quê? Porque esse objetivo é para atingir em um ano. Ela precisa eu preciso ter a capacidade de medir esse resultado que eu desejo, esse objetivo, ao longo do período de 12 meses. Como que eu vou poder medir isso? Como que eu vou poder ter clareza do que eu preciso fazer para chegar naquele resultado? Então, ela precisa ser específica, temporal, precisa ter métricas, eu preciso poder medir isso. É importante que eu tenha como medir se eu estou avançando,
para que eu tenha percepção de avanço, e isso me mantenha no jogo, ok? Porque se você não tiver como medir, você se perde no caminho, e se você se perde, você para. Além disso, é fundamental que você veja a relevância nesse objetivo, tá? Se for faturamento, obviamente, defina um faturamento relevante, que denote crescimento do ano que você está para o ano que você vai entrar. Eu não sei qual foi o seu faturamento em 2025, mas coloque um objetivo desafiador de crescimento, né? Aqui, se for o seu objetivo, for aumentar faturamento no seu negócio, às vezes pode não ser o faturamento, às vezes você quer lucro. E aqui vai uma diferença muito grande, porque uma coisa é você aumentar faturamento, outra coisa é você aumentar sua margem de lucro, tá? Porque você pode aumentar sua margem de lucro sem necessariamente aumentar o seu faturamento. Vai depender de como você vai gerenciar suas despesas, seus custos, né? Como você vai criar produtos e serviços que possam ter escala, sem ter a necessidade de aumentar a despesa para entregar esses produtos. Então, dependendo do seu negócio, você pode criar e falar, cara, eu quero ter lucro, eu não estou preocupado com faturamento, meu objetivo é aumentar o lucro. Então, essa é a visão para 2026, ter mais lucro. Se hoje eu tenho uma margem de 20%, eu quero ter uma margem de 30% em 2026. Então, a visão determina todas as missões. Então, a primeira aula que nós tivemos, né, ó, na última semana, foi sobre a visão. Então, eu entreguei uma ferramenta, um framework, e as pessoas construíram isso, estão construindo, ok? Já que eu defini a minha visão, antes de eu seguir para a segunda etapa, você quer fazer perguntas? Vocês têm perguntas sobre a visão, algo que você queira colocar? Fica livre aí para abrir o seu microfone e colocar algo que você acredita que é pertinente para esse momento aqui. Deixa eu ver gente nova que entrou aí. O Ricardo entrou, o Ricardo está fazendo os 21 dias, o Henrique entrou aí, fala Henrique, o Rafa está por aí, o Joseph, bacana. Quem mais está aqui? Ah, tá, o resto já estava aqui já quando a gente entrou. Bom, muito bom. Então, dentro desse contexto, com posse da missão, eu preciso, obviamente, agora que eu tenho a, a visão, né? Agora eu preciso estruturar quais são as missões. Aí é o processo de desconstrução dessa visão, porque eu vou ter que ter um passo a passo para chegar nela, né? Entretanto, dentro do espectro de uma construção de uma cultura organizacional que permita você atingir a visão, existem alguns tipos de missões, né? Ah, uma coisa importante que eu não falei, que eu acho que eu pulei aqui, mas eu acho relevante falar para vocês aqui. Olha para o seu negócio como uma comunidade, ok? Por quê? Porque todas as pessoas do seu negócio, todos os atores envolvidos, eles precisam conhecer a sua visão. Eles precisam saber aonde você quer chegar no ano 2026. E isso é muito importante. Por quê? Se você pegar e for fazer uma pesquisa nas empresas atualmente, quando você vai perguntar para algum colaborador qual é o objetivo estratégico do ano dessa empresa, o cara não sabe. Por exemplo, hoje nós tivemos a reunião com o Pablo e tal, e ele falou, o 2026, o que que vai ser 2026? Vai ser o ano do desenvolvimento de habilidades. Esse vai ser a narrativa principal do ecossistema. Ou seja, existem 150 habilidades humanas mapeadas. Um ser humano comum como nós, ele consegue desenvolver e dominar
entre 15 e 30 habilidades dessas 150, ok? E aí a gente estava conversando sobre isso e ele falou 100% de todo mundo do ecossistema vai ter que desenvolver no mínimo, 15 novas habilidades no ano 2026. E tem um estudo que diz que nós usamos muito pouco da nossa capacidade emocional, intelectual, cognitiva para desenvolver as coisas que a gente quer. E muitas coisas que a gente deixa de fazer é por falta de uma habilidade que a gente não desenvolveu. E o louco é que as 150 habilidades estão inseridas dentro do nosso DNA. Essas 150 habilidades que nós vamos mapear em 2026 e que cada um aí do nosso time vai escolher quais ele vai desenvolver, elas já estão dentro de nós. Elas só não são cultivadas. Por isso que vem o nome cultura. Cultura é cultivo. Então não adianta você definir a visão, sair daqui sabendo para onde você quer ir, se você não cultivar essa visão. Se você não comunicar, se você não engajar, se você não gerar comprometimento nas pessoas que estão junto com você. Porque sozinho é sempre mais complicado. E aí as empresas têm uma pesquisa que diz que 65% dos colaboradores das empresas, quando perguntados sobre a visão, eles falam várias coisas, menos o que realmente é. Então, aqui o entendimento é que você precisa ter uma comunidade, e essa comunidade precisa, primeiro, se sentir pertencente, parte do processo. Esse é o primeiro ponto. Eles têm que saber que aquilo que ele faz dentro do seu negócio, dentro do seu processo, é fundamental, ou seja, ele é parte do corpo. É como se você pegasse hoje e cortasse um dedo de alguém. Imagina um corpo sem o dedo das mãos. Imagine um corpo sem um pé, sem uma perna. Não é o natural, ok? E muitas vezes nos negócios a gente está deixando o corpo com ausência de algum órgão, de algum membro. E nós precisamos ter isso claro, nós precisamos dar pertencimento para as pessoas, que é a maneira mais rápida da pessoa se comprometer. Ela tem que fazer parte do processo. Então, eu recomendo, inclusive, que, se possível, você construa essa visão de 2026 junto com as pessoas que fazem parte, que vão fazer parte desse processo que vão te ajudar a construir esses objetivos, ok? Independente se você já tem um negócio, independente se você está começando, se você está construindo, envolva as pessoas nisso. Segundo aspecto da comunidade, tenha rituais internos. Inclusive, amanhã, para a turma que está nos 21 dias, amanhã a matéria, a oitava aula, é sobre a construção de rituais. A gente vai falar sobre isso aí amanhã às 7 da manhã. Então, esse é o segundo ponto. Construa rituais internos. Rituais de celebração, rituais de reforçar a cultura, rituais de virada de ciclos. Tudo isso contribui para o engajamento, para o comprometimento da comunidade que você tem dentro do seu negócio. E o terceiro aspecto, você precisa descobrir o que move as pessoas do seu time. Ou seja, elas só vão se comprometer com o seu objetivo se o seu objetivo do ano estiver conectado com os objetivos dela. Porque senão não há engajamento e comprometimento. Ela vai ficar pensando nos objetivos dela. E você precisa conectar os objetivos da empresa com os objetivos pessoais do seu time. Porque aí você vai alcançar o consciente emocional da pessoa. E aí você muda o jogo na hora de realizar. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com você, que faz basicamente o que precisa ser feito. Ela é uma boa colaboradora, mas as pessoas que fazem mais do que precisa ser feito é que são diferentes.
Você prefere quem? Quem faz o básico, bem feito, ou quem sempre faz mais? Quem sempre entrega mais? Obviamente, quem sempre entrega mais. Para isso acontecer, essa pessoa tem que estar comprometida. E para que ela esteja comprometida, ela tem que ver que o seu objetivo vai ajudar ela a alcançar o objetivo dela. Então, eu estou falando aqui alguns pontos para que você construa a sua visão, ok? Porque o compromisso, ele nasce, ele nasce a partir dos desejos e dores de cada pessoa. Se aquilo que eu vou fazer para você não vai me ajudar a resolver as minhas dores e desejos, o meu compromisso é zero. Eu vou focar na minha dor e no meu desejo. Então, observe isso na construção, da sua visão, trazendo as pessoas para se envolver nesse processo, tá? Bom, ah, eu falei aqui do SMART, né? Do específico, mensurável, atingido, atingível, relevante e temporal. A gente já falou disso aqui. Bom, a partir disso, você definiu a sua visão. Onde você vai estar daqui 12 meses? ah, Quem vai caminhar com você nessa jornada? Ah, uma outra coisa. Quais são as habilidades e competências necessárias para você atingir esse resultado? E aqui eu falo para você o seguinte: compre ou conquiste novas habilidades em 2026. Faça aí uma reflexão acerca do seu eu enquanto profissional, avalie as, as, as esferas da sua vida e veja o que está faltando. Faça uma avaliação dos resultados que você teve nesse ano 2025 e escolha aí quais habilidades. É habilidade comercial? É habilidade de relacionamento? É habilidade de liderança? Quais habilidades você vai precisar desenvolver para chegar nessa visão? Faça essa lista de habilidades para que você invista em você, né? Todo resultado ele é fruto de investimento. não tem que ser necessariamente no nicho que estamos, não, né? Isso Não, envolve não. a vida pessoal. Envolve todas as esferas, porque se você tiver emocionalmente bem, espiritualmente bem, fisicamente bem, você está cuidando da base, né? Todo negócio começa com nós. Então, se você tiver isso alinhado, você consegue ter mais resultado. Você consegue produzir mais, você tem mais energia, mais criatividade, mais vitalidade. E se você desenvolve novas habilidades, você aumenta o seu repertório. Aumentou o repertório, você tem mais capacidade. Olha aí, você comentou de exemplo de comprar habilidades. Você pode explicar um pouco melhor isso? Como assim comprar habilidades? Então vamos lá, por exemplo, qual habilidade você acha que você tem aí, que é algo assim que você está muito bem, assim, uma habilidade que você é bom, algo que você é bom hoje? Hum, não sei te dizer o que eu sou muito bom. Não, por exemplo, eu sou muito bom em falar, Sim. ok? Então, mas não é algo que eu me avalio como muito bom em falar. Hum, Eu fui desenvolvendo isso. Como que eu comprei essa habilidade? Comprei treinamentos, assisti muita palestra, fiz muitos eventos, me coloquei na posição de ter que falar. Então sim. eu investi tempo. Então meu tempo, eu usei meu tempo para comprar a habilidade de falar. Não faz sentido. Eu assisti treinamentos para isso. Eu me desenvolvo o tempo todo em relação a isso. Então, o que eu mais faço hoje é falar, né? Hum, Hoje eu estou dando em média aí 6 horas por dia de aula. Então eu fico falando o tempo todo. Às vezes eu pego conteúdos e estruturas de ensino que eu não estou habituado. Por quê? Porque eu estou ampliando meu repertório também. Então eu estou comprando a habilidade de comunicação. Obviamente que a habilidade de comunicação não é só falar, ok?
Então, existem uma série de coisas da comunicação que envolve isso. Então, quando eu falo comprar habilidade, você pode realmente comprar com dinheiro, né? Ou você pode investir seu tempo para se dedicar a algo novo que você vai desenvolver. Por exemplo, uma habilidade de tocar um instrumento. Sei lá, vou tocar violão. Você tem o violão? Não, eu vou ter que comprar o violão. Beleza, mas não é só comprar o violão. Você vai ter que dedicar o quê? Tempo. Então aí você compra financeiramente, mas também compra com o seu tempo, porque você vai ter que dedicar tempo naquilo. Então, quando eu falo comprar habilidade, é algo assim, que você vai ter que fazer com o seu tempo, sua energia e seu recurso. É as formas que você tem para pagar, tá? Então, a atividade final aí do exercício de visão do seu negócio, ela envolve habilidades que eu preciso ter para chegar no resultado, pessoas que eu preciso me conectar para chegar nesse resultado, produtos e serviços que eu quero começar a entregar no próximo ano, ou potencializar o que eu já tenho, e principalmente o objetivo Gold. O que eu quero chegar no final, dia 31 de dezembro de 2026? O que eu quero atingir até lá? E aí a gente parte para a missão. A missão é o seguinte, gente. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. É rapidinho. É Aham. porque quando você fala a respeito de buscar habilidades, nesse momento, eu estou falando por mim, eu não falo por ninguém. Minha cabeça está tão cheia de coisas que eu preciso organizar para ver o que é prioridade. Porque, claro, eu não tenho tempo para violão, não tenho tempo para fazer, sei lá, um negócio que não está envolvido. Então, essa questão de habilidade é importante para mim, nesse momento, para mentoria, para empreendedorismo, para escrever, para gravar vídeos. Então, eu estou desenvolvendo uma série de habilidades que eu não tinha. Boa. Mas isso está me deixando assim muito ativo. Eu quero pontuar para não Tá, sobrecarregar minha mente. tá. Na aula, acho que foi na aula 5 que a gente falou dos níveis de consciência, tá? E aí, então, já que a gente tá aqui fazendo um resumo, eu não vou me ater aí na sequência aqui, tá bom? Então, já que a gente entrou nesse ponto, eu vou falar sobre isso aqui. O que que acontece? Ah, existem 4 níveis de consciência, ok? O primeiro nível de consciência é aquela pessoa que não sabe que não sabe. Ou seja, ela não sabe nem o que ela precisa fazer para saber. Então, o nível de consciência acerca de algo dela é nulo, não existe. Porque o primeiro passo para qualquer transformação na nossa vida é você ter consciência do que precisa transformar. Vamos lá. Quem aqui está acima do peso? Tem alguém que está acima do peso? Eu, Então, beleza. Você tem consciência, sim ou não? sim. Acabou de responder. Eu estou. Alguns aqui podem não ter consciência que está acima do peso, ok? Por quê? Porque ele acha que o corpo daquele jeito tá bom. Ele se sente bem e tá tudo certo. Mas se você for olhar a parte fisiológica, a Parte da da saúde. saúde e tudo mais, você vai fazer uns exames, você pode estar magro, com colesterol alto, tem uma série de elementos aí. Mas vamos lá, quando eu tenho consciência, o que que acontece? Eu já sei. Agora eu preciso entender o que eu preciso fazer, É. ok? Então, o primeiro nível de consciência é eu não sei que não sei. Por exemplo, eu fui fazer exame esses dias e aí meu exame deu tudo certinho. Só que aí deu um pouco de anemia. Aí eu tive consciência, foi por causa daquele negócio que aconteceu.
Eu tive uma ocorrência aí e tal, e eu tive sangramento, não sei o quê, e aí no exame saiu isso aí. Aí eu tive consciência do porquê que eu estava com anemia. Ou seja, eu já sabia onde era. Então, assim, aí eu já tratei e tal, comprei os remédios e beleza. Então, quando você não sabe que não sabe, você está um ignorante inconsciente. Ou seja, você não tem culpa porque você não sabe. Esse é o primeiro nível de consciência. O segundo nível de consciência é quando eu sei que eu não sei. Aí o negócio começa a ficar mais, mais bruto para o seu lado. Por quê? Porque você já sabe algo que você precisa, você já sabe que não sabe, então você tem que tomar uma atitude, ok? Você tem que tomar uma atitude. Você já sabe que está acima do peso e mesmo assim você não faz nada. Aí você já é um ignorante consciente. Ou seja, você é omisso, relapso, descomprometido, irresponsável e uma série de coisas. Aí começa alguns elementos que você precisa falar, opa, peraí, o que que eu preciso ajustar aqui? Porque eu já sei que eu não sei. E quando eu já sei que não sei, eu tenho que buscar ou o que, ou o quem, ou o como. Anota isso aí. Quando eu já sei algo que eu não sei, que eu preciso ter, ou preciso conhecer, ou preciso aprender, ou preciso desenvolver, eu tenho três caminhos: ou eu busco o que, ou eu busco quem, ou eu busco como. Se eu não sei o que, eu preciso encontrar quem para me ensinar o como. E aí, quando eu encontro isso, eu vou para o terceiro nível de consciência. Isso aqui não é invenção minha, tá? É o Papa da Inteligência Emocional, que é Daniel Goleman, que escreveu vários livros sobre isso e ele definiu, criou essa teoria que ele validou fazendo atendimento com milhares de pessoas dos quatro níveis de consciência. No terceiro nível de consciência, a pessoa sabe que sabe. Ou seja, ela procurou o que, quem e como, desenvolveu ali, aprendeu, beleza, e ela sabe que sabe. Só que tem um problema. Ela não tem constância e nem persistência nas coisas. Ela já sabe, já desenvolveu, buscou informação, tem conhecimento, mas não tem a sabedoria. O que que é a sabedoria? É informação mais conhecimento aplicado com constância se torna sabedoria, ou seja, ela passa a dominar aquela determinada situação. Aí entra, Henrique, no que eu te falei das habilidades. Porque não adianta você tocar violão um mês e achar que você vai ficar bom. Você pode tocar uma música em um mês, mas você não sabe tocar violão. Por quê? Quem toca violão? Quem pega as notas musicais e sabe aplicar para tocar qualquer música. Isso denota o quê? Tempo. Ele vai ter que ter constância, persistência, perseverança, treinar, 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 até que aquilo fique natural para ele. E aí entra o quarto nível de consciência. É a pessoa que não sabe que sabe. E é louco isso, né? Por quê? Porque essa pessoa faz tudo já de forma tão natural que para ela aquilo não tem dificuldade. Ela entrou na zona da genialidade dela. Então, a zona da genialidade também é desenvolvida, entende? Ela vai desenvolver qualquer coisa, ela pode se tornar excepcional em qualquer coisa, desde que ela treine. Tudo é treinável. E no nível de consciência 3, que a pessoa sabe que sabe, o único problema dessa pessoa é que ela não pratica com constância e consistência. Ou seja, ah, tem um vídeo do Michael Jordan arremessando num lance livre que tem um adversário do time dele, e aí a tradução do vídeo mostra o cara provocando o Michael Jordan. Não, você vai errar, você é ruim, né? Fazendo a zoação. Logo com quem, né? Com o Michael Jordan. Sabe o que ele faz? Uma final de NBA, ele fecha os olhos e bate o lance livre de olhos fechados e acerta.
O que que é isso? Treino. A mecânica do braço, a direção da bola, tudo. O cara, de tanto fazer aquilo, ele faz de olho fechado. Então, o terceiro nível de consciência, a pessoa fica ali naquele terceiro nível de consciência porque ela começa e para tudo que ela sabe. Esse é onde a maioria de nós ficamos. E eu fico nisso em várias áreas da minha vida. Eu sei tudo que precisa fazer, eu já tenho consciência, eu começo, mas de repente, em algum momento eu paro. E a maioria das pessoas hoje trava nesse lugar aí. Por quê? No primeiro nível, cara, qualquer lugar que você for buscar conhecimento, você vai ter um nível de consciência novo. Você vai descobrir algo que você não sabe. E aí você fala, puxa vida, isso aqui eu não sabia que não sabia, agora eu sei. E aí você vai e busca informação. O que que é informação? Informação é algo que você vai buscar acerca de algo que você não conhece. E aí você vai ouvir várias versões daquela informação. Nem toda informação é verdadeira, até porque nem toda verdade é absoluta, ok? Na verdade, nenhuma verdade é absoluta, só Jesus, na minha concepção. E para algumas pessoas essa também não é verdade, ok? Dependendo da geografia, dependendo da cultura, do padrão religioso, das crenças, das experiências das pessoas, Jesus não é uma verdade. Lá no Egito mesmo, ele não é verdade. Lá no Egito, ele foi um homem, um profeta como qualquer outro, Moisés, qualquer outro. E simples assim, não é o Filho de Deus, lá no Egito, mas para mim é uma verdade absoluta, ok? Então, entendendo isso, o que que eu preciso estruturar dentro de mim? Cara, se eu não sei que não sei, eu vou buscar informação e vou tirar minhas conclusões acerca daquela informação. E vou escolher qual verdade eu quero acreditar acerca daquilo. Só que para mim escolher qual verdade eu vou acreditar acerca daquela informação, eu preciso do conhecimento daquela informação, que é o segundo passo. Ou seja, eu vou me aprofundar naquilo para me convencer de que aquilo é verdade, ou aceitar que aquilo é uma verdade, ou entender que dentro do meu contexto aquilo é uma verdade, que o contexto também faz parte para você determinar se algo é verdade para você ou não, ok? E aí sim, tendo constância, praticando, me desenvolvendo naquilo, eu posso adquirir a sabedoria, que a sabedoria é só com experiência, e a experiência vem com o tempo. Ok? Então, esses são os três níveis. À medida que eu vou avançando nos níveis de consciência, eu vou me desenvolvendo na informação, no conhecimento e na sabedoria. E o terceiro nível de consciência é onde a maioria da turma acaba ficando pelo caminho. Quem que tem resultado extraordinário em algo? Quem são os caras que mudam lugares, ambientes, mudam bairros, cidades, são os caras que fazem o quarto nível. Tudo é o Michael Jordan da vida, é um Steve Jobs, é um Michael Phelps, entendeu? Por quê? Porque os caras fazem aquilo muitas vezes, repetidamente. É um Oscar do basquete do Brasil, um Ayrton Senna, Nelson Piquet, esses caras, entendeu? Então, esse quarto nível de consciência é algo que é desenvolvido, só que você vai levar tempo para isso. Você vai desenvolver áreas de genialidade com a prática constante. Ah, mas e o dom natural? Cara, tem um monte de gente com dom natural que não desenvolveu e ficou pelo caminho. Assim como tem um monte de gente que não tem o dom para algo e treinou tanto que ficou bom. Então não tem jeito. É treinamento. E o nível de consciência faz com que você trilhe esse caminho, tá? Bom, e aí eu tenho a visão e tenho a missão. A missão, ela tem só um Vzinho assim, ó. Ela vai para dois caminhos, ok? A missão institucional, que é aquela missão que você vai falar para as pessoas, né? Aquela missão bonita que você constrói e bacana e tal, mas que precisa ser vivida, senão não faz sentido. Mas é aquela missão que realmente você comunica para a sociedade, comunica para os seus fornecedores,
comunica para os seus parceiros, enfim. Esse é um tipo de missão. E tem as missões setoriais do seu negócio. Imagina o seguinte: você tem uma visão, quer chegar num lugar, só que você precisa de várias áreas da empresa rodando. Se você quer ter uma missão de aumentar o faturamento, você vai precisar de missões definidas para o seu comercial, de missão definida para a sua logística, de missão definida para a pessoa que desenvolve produtos, serviços, de missão contábil, missão jurídica, enfim. Então, você tem um monte de missão dentro da empresa que você precisa mapear essas missões, desenvolver processos para aplicar ali dentro do negócio até chegar no objetivo que você determinou. Então, nesse aspecto aqui, que eu estou junto com a turma fazendo os 21 dias, nós construímos a missão institucional, que ele pode utilizar só para aquele ano, ou pode utilizar para a sua empresa como um todo, para a jornada da sua empresa, mas o foco principal que nós estamos desenvolvendo ao longo desses dias são as missões que eu chamei de missões essenciais, que são missões práticas, operacionais, para chegar na visão que você quer atingir. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar algo? Às vezes sobre os níveis de consciência. Se você quiser voltar nisso, porque eu não abri para perguntas, mas fiz uma pausa aqui. Se você quiser abrir para isso, a gente entra. Ou então sobre as missões. As missões são o quê, Alexandre? São atitudes dentro da companhia, são pequenos objetivos que você vai definir para chegar até o objetivo maior. Lembra que eu falei da desconstrução da visão? Ela vai gerar uma série de missões. São submissões, não é submissão de submisso, é uma submissão. Você tem a missão principal, você vai desenvolver uma série de submissões ali, todas elas precisam convergir para o atingimento da visão que você estabeleceu para o seu ano 2026. Então, envolve processos internos, decisões, né? Envolve tudo isso. E aqui tem uma coisa importante, que é, obviamente, você conectar as missões do seu negócio com o desenvolvimento pessoal do líder, que no caso é você. Quais são as ações que você precisa aplicar em 2026 para se desenvolver e, com isso, poder fortalecer o seu negócio? Isso é uma outra reflexão que você precisa fazer, tá? Dentro desse contexto, a gente compartilhou com a turma a roda da vida para que ela faça uma reflexão e coloque ali as 12 áreas da sua vida, o que que ela vai trabalhar em cada uma dessas áreas no ano 2026. Dentro das atividades, eu pedi para a turma colocar ali duas principais áreas que ela vai colocar mais energia, investir mais tempo e recursos no ano de 2026. Aí você pode me perguntar, que áreas são essas? Espiritual, emocional, física, financeira, relacionamentos, profissional, propósito, contribuição com o mundo. Existem algumas áreas. Olhando para o seu contexto atual e aquilo que você deseja para o ano 2026 como visão, escolha duas áreas em que você precisa potencializar, que você precisa colocar mais energia. Por quê? Porque não tem como você ter uma vida equilibrada. Isso é utopia. Não tem como ninguém crescer equilibradamente. Olha para a natureza. Na natureza, tem algo que é simétrico. Pega pé de manga. Todos os pés de manga é igualzinho? As mangas crescem do mesmo tamanho? Não. Não tem nada na natureza que é simétrico. Se tem um negócio que é desequilibrado, é a natureza, mas é perfeito. Se você olhar uma mata virgem, não tem como as árvores ser tudo igual. O mato está do mesmo tamanho. Só aqui nos Estados Unidos, né? Que tem os jardineiros aí de plantão, que deixa tudo bonitinho, cortadinho, certinho.
Mas se ficar ali uma semana sem fazer, o que que acontece? A natureza se manifesta. Eu sou livre, eu quero crescer. O único ser da Terra que tem problema para crescer somos nós. Aí a gente entra para o universo da mentalidade, né? Por quê? Porque a gente se aliena a algumas crenças nossas. Eu estava numa aula individual agora, com uma mentorada minha, antes de entrar aqui com vocês, e eu falei para ela, Romanos 12:2 é o comando para você mudar sua mentalidade todo dia. Porque se você não muda a mentalidade, se você não implanta crença nova, você não tem como crescer. Se você olhar para tudo que você está vivendo agora, significa que aonde você chegou é o limite que você está daquilo, da capacidade que você tem de olhar para as coisas e encarar as crenças que você tem sobre algo. Então é por isso que eu tenho que renovar minha mente todo dia. É por isso que quando você vai desenvolver um planejamento, normalmente esse planejamento ele não vai ser realizado na totalidade, porque não tem como. Se você é um cara que sempre está expandindo, aprendendo coisa nova, se desenvolvendo, conectando com gente nova, vendo uma série de coisas, ampliando seu repertório, o plano que você vai terminar agora com a gente nos 21 dias, daqui 4 meses você vai olhar para ele e vai falar: eu preciso ajustar isso, aquilo, porque já mudou. Mas é melhor você ajustar aquilo que você tem do que você não ter nada para onde ir. Porque durante o caminho que você está indo com aquele plano, é o que vai te levar a ter mudança de mentalidade, conectar com gente nova, aprender uma habilidade nova. Porque o plano te impulsionou para isso. Então não é desprezar o plano, é ir ajustando o plano de acordo com o seu crescimento, com a forma como você está enxergando as coisas, conforme as coisas vão acontecendo. É melhor ter um plano do que não ter. A maioria dos resultados que a gente não tem é por falta do plano que a gente não desenvolveu. Eu falo para vocês, eu tentei fazer as coisas sem ter plano, ok? Algumas coisas deu certo, mas a maioria não deu. Por quê? Porque quando algo dá certo, você tem o passo seguinte. E aí você, peraí, agora que deu certo isso, o que que eu faço a seguir? E o que que eu faço ali e tal? Então, não adianta, você sempre pode ser pego de surpresa em algumas circunstâncias se você não tem um mapa. É como você sair da sua casa hoje, não sei, cada um mora num lugar aí, mas é como Mister Roberts sair da Carolina do Sul, da casa dele, não conhece nada. Eu, por exemplo, não vou falar Mister Robert, porque o Mister Robert já é 30 anos de América, já andou tudo aqui. Vou falar de mim. Se eu pegar aqui meu carro agora, sair daqui de um Intergarden e falar, Mister Roberts, eu vou chegar na sua casa aí. Quanto tempo dá daqui até a sua casa na Carolina do Sul, Mister? Da sua casa, de Orlando até onde eu moro, 8 horas. 8 horas, beleza. Se eu ligar o Waze, ele vai me mostrar lá o caminho certinho, o horário que eu vou chegar, tudo calculado lindo. É o mapa, é o plano, é meu plano de voo, ok? Agora, se eu falar não, eu dou conta disso sem ele, eu vou chegar. Por quê? Porque eu vou me comunicar, eu vou pedir referências, eu vou parando, vou perguntando, mas eu não chego em 8 horas como mapa. Quando se pergunta e quando a pessoa tem intenção. Porque se você pega a primeira informação, olha, você pega aí, pode pegar 95, você vai chegar lá. É. Mas não dizem se é norte ou sul. Sim, então, aí é que tá, é isso que eu estou falando. Eu vou chegar, mas eu posso chegar em 10 horas, 15 horas, 24 horas, 2 dias depois. Por quê? Porque eu estou sem o mapa. Mas não significa que eu tenho que seguir 100% o mapa. Eu posso ali, às vezes, pegar um caminho ali mais a colar, um caminho ali e tal, e depois volto para o mapa e vai ajustando a rota. O plano é a mesma coisa que você tem que ter. Por isso que eu julgo ser muito importante você planejar, porque você minimiza os riscos, né? Então,
Falei da roda da vida aqui para você fazer uma reflexão. Vamos seguir em frente. Ah, missões. Primeira missão que você precisa ter aí dentro do seu negócio. Missão focada no cliente. Você tem que pensar em tudo que você pode fazer focado no foco do cliente, tá? Isso aqui é um negócio que eu falei hoje de manhã na aula, na sétima aula. O novo mercado, ele não é mais focado no cliente. Ele precisa olhar o foco do cliente. É o que o cliente quer, é como ele quer, de que maneira, o quanto ele está disposto a investir na sua solução. Você tem que ter esses dados, você tem que ter essa percepção. Porque o que que acontece? Todo mundo aqui tem um produto perfeito. É um produto para todo mundo. A maioria das pessoas acredita nisso. Meu produto é sensacional. Mas a verdade é que não é. A verdade é que essa é sua ótica. É igual falar para a mãe que o filho dela é feio. Ele pode ser terrível. Ela vai falar: não, meu filho é lindo. Então tá tudo certo. Entretanto, eu preciso olhar o foco do cliente, o que que ele realmente quer, o que que ele realmente espera. Então esse é um ponto. As missões que você vai desenvolver para 2026, olhando com o foco do cliente, é o olhar dele. É você praticar empatia empresarial e falar: peraí, deixa eu pensar como cliente, deixa eu olhar para ele, deixa eu olhar ele olhando para a minha empresa. E aí, o que que eu quero? O que que eu espero? O que que vai me satisfazer como cliente? A outra missão focada nas atividades internas. Quais são as missões que você precisa colocar dentro da sua empresa? Melhor contratação, melhores processos, um marketing melhor, o que eu tenho que fazer com o meu marketing, o meu comercial, o que que eu preciso ajustar? Pensar nessas missões. Padronização, ferramentas, entregas, procedimentos, políticas de qualidade, o que que eu tenho que fazer dentro do negócio. Terceira missão, focada na sua comunidade. Ó, Rafa. Focada na comunidade. O que que é a missão focada na comunidade? Eu falei disso lá no começo, não exatamente assim, mas o que que eu vou proporcionar para o meu time? Desenvolvimento deles, capacitações, treinamentos, o que que eu vou trazer de nutrição para essa comunidade, ok? Depois disso, missão financeira, definir os objetivos financeiros, não só do final do ano, mas em todos os níveis, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de despesa, do ponto de vista de remuneração, de comissões, pensar nesse universo como um todo. Vamos lá. Qual é a composição de uma missão? Como que eu defino a missão, Alexandre? Anota aí. Primeiro ponto, um problema, ou seja, o que que precisa ser resolvido. Segundo, o público, quem são os atores que se relacionam com esse problema. A ação principal. A ação principal, a gente está falando que é um verbo, tá? Então, eu tenho um problema. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um problema que eu faturo bem, mas eu não tenho lucro. Eu estou trocando cebola. Eu tenho um problema grave de lucro, de lucratividade. Um exemplo, tá?
Então, esse é o meu problema. Quem são os atores envolvidos nesse problema? Questão tributária, precificação do meu produto, margem, custo para produzir meu produto, meu serviço, logística, salário, enfim, tudo que compõe o preço do meu produto eu preciso rever. Então, isso é os atores envolvidos no problema. O que que é o verbo da missão nesse caso aqui? O que que eu vou fazer com isso? Então, eu preciso, por exemplo, fazer uma auditoria. Então, eu vou auditar. O verbo dessa solução é auditoria. E aí eu vou fazer uma auditoria na precificação, na parte tributária, nos meus custos, eu preciso encontrar qual é o problema. Tem um amigo aqui que eu conheci, aqui em Orlando, que ele pegou uma empresa, e o principal é uma empresa de decoração, uma loja de decoração, e o principal produto delas, o que mais vendia, ele era o vilão da história delas. E ele mandou elas parar de vender aquilo. Ou seja, o que mais vendia era o que dava prejuízo. Por conta do quê? Precificação, custo para fazer. Então ele vendia muito, mas gastava muito. Então ele não dava lucro. E aí as donas da loja pararam de vender o que mais vendia, começaram a criar campanhas para outros produtos que tinham uma margem melhor e começou a ver o lucro. Ou seja, ele teve que fazer uma auditoria. Então, essa missão em relação a resolver um problema de lucro é uma auditoria na composição de preços, na estrutura ali de custos da empresa, parte tributária e tudo mais. Então, essa é uma ação. Sempre que você for fazer algo para resolver um problema, você está usando um verbo: auditar, corrigir, vender, enfim. É só para você entender como você constrói uma missão, tá? Depois disso, você mapeia possíveis soluções e também mapeia o resultado esperado, que aí é o que que vai mudar quando essa missão for cumprida. Quando eu concluir essa missão, qual é o resultado que eu quero ter? No caso do exemplo das vendas, de eu não ter lucro, qual que é o resultado? Eu quero ter uma margem de 20%. E aí eu vou fazer toda a estrutura dessa missão para que eu saia de zero lucro para 20%, olhando meus custos e tudo aquilo que eu já falei aqui. Então, missão é o como. A visão é o destino, a missão é a ponte até ele. Tá? Fazendo uma analogia aqui para vocês. É por Pode isso que repetir, Morelli? Pode repetir? visão é o destino, a missão é a ponte. Tudo que você for fazer para chegar na visão é ponte, é meio do caminho. Eu vou mandar para todos vocês que estão assistindo essa aula depois o resumo dessa aula aqui, tá? A transcrição completa dessa aula de hoje aqui e o resumo com o mapa mental, tá? Pra você não, às vezes, falar, puxa, eu não estou conseguindo anotar e tal, não sei o quê. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Então vamos lá. Seguindo um pouco mais à frente, existe algo que pode atrapalhar o seu processo de alcançar a sua visão em 2026. E uma das coisas que contribui para essa estagnação é algo interno nosso, que nós chamamos de as vozes que governam. Então anota aí, vozes que governam. É a nossa batalha diária. E existem três tipos de vozes, ok? Que nós precisamos saber reconhecê-las e tomar atitude em relação a cada uma delas.
Augusto Cury, ele fala o seguinte. Rafa, fecha o áudio aí, Rafa. Opa. Augusto Cury, ele fala o seguinte: todo pensamento que eu tenho, ele precisa passar pelo meu filtro. Qual que é o filtro? Eu preciso duvidar do pensamento, eu preciso criticar esse pensamento e eu preciso determinar se esse pensamento vai passar pelo filtro ou ele vai ser morto ali mesmo na minha cabeça. E o que que acontece? Quem que faz essa condução do pensamento até chegar a uma ação? Então vamos lá. Pensamento gera emoção, que gera sentimento, que gera comportamento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, quando eu entendo esse ciclo de crenças, eu preciso começar a fazer um filtro dos meus pensamentos. E essas três vozes, elas acabam abrindo a porta para os pensamentos ganharem vida, ou então fechando a porta para que eles não subsistam ali nas suas emoções, sentimentos, comportamentos e resultados no final das contas. Então, a primeira voz é a voz da consciência. A voz da consciência. Lembra que a gente falou dos quatro níveis de consciência? Então, dentro desse contexto, a voz da consciência, ela te dá clareza para tomada de decisão, para uma mudança que você precisa fazer no seu negócio. Só que a voz da consciência, ela trabalha com racional. Primeiro você vai tomar uma decisão, toda decisão começa pelo emocional, mas quando você ativa a voz da consciência, você começa a checar dados, informações, conhecimento, aquele ciclo que eu falei lá dos quatro níveis de consciência. E a partir disso, a voz da consciência vai determinando o que que você vai fazer, né? Ou seja, é aquele momento em que você, antes de agir, você respira. É aquele momento que você está no trânsito e aí alguém te dá uma fechada, em vez de você xingar o cara, buzinar e esbravejar, você silencia. É a voz da consciência dizendo para você, olha, aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas andam armadas e se ela se sentir ameaçada, ela pode te dar um tiro e você pode morrer. Isso acontece rapidamente na cabeça da pessoa que tem consciência e aí a partir disso ela decide, não vou nem falar nada. Vou, vou só abençoar ele. Não vou reagir, e deixa, ele me fechou, tá tudo certo. Eu freiei, não aconteceu nada, tá tudo bem. Entende? Então a voz da consciência te faz tomar decisões mais assertivas, mesmo movido pelas emoções. Essa é a primeira voz. A segunda voz é a voz negativa. É a voz que gera dúvida em você, medo, insegurança. É aquela voz que sempre acha que as coisas não vão dar certo, é a voz pessimista, é a voz que realmente faz você ficar na zona do conforto. Ao passo que a gente falou para você, 2026, adquirir novas habilidades, essa voz vai falar para você, para quê? Você vai ter que investir dinheiro para fazer isso, vai ter que gastar tempo para aprender esse negócio. Não, até aqui tá bom. Tá dando certo, uai. Você está conseguindo fazer suas coisas. Para que que você vai adquirir novas habilidades? Para que que você vai sair da sua área onde você controla? E é aí que mora o segredo, porque o maior crescimento vem no desconforto, na falta de controle. Porque quando você não controla algo, você vai buscar todas as formas de poder passar a controlar. Ou então você desiste. Só tem esse caminho. E se você desiste, você não cresce. Se você não cresce, você não vai ter mais resultado. Então a voz negativa ela vai querer
atrapalhar o seu processo de entrar na zona do desconforto. Porque é na zona do desconforto que você vai ter a necessidade de adquirir habilidades novas, você vai ter a necessidade de buscar conhecimento novo, conhecer gente nova, ideias novas, para poder buscar melhores resultados. E a voz negativa vai querer sabotar o tempo todo. A terceira voz é a voz espiritual. A voz espiritual tem duas versões, a destrutiva e a construtiva. A voz destrutiva, ela é movida, motivada por orgulho, ego, vaidade, raiva, mágoa, por esses elementos que são intrínsecos à natureza humana, mas que precisam ser controlados por nós. A voz, a voz espiritual destrutiva, para alguns, é o diabo, que toda hora quer te acusar, quer acusar os outros, quer julgar os outros, quer condenar a si mesmo e aos outros. E a voz espiritual construtiva é o Espírito Santo que habita em você, aonde você sempre vê a melhor versão de tudo e de todos. A pergunta aqui para todos vocês é: de 100% de vozes que você escuta todos os dias, qual o percentual de cada uma você tem escutado? Essa é a tarefa de reflexão para você. Por quê? É aquela história. Aquilo que eu mais alimento, mais me governa. É, por exemplo, eu viver comendo açúcar e querer estar com o corpo saudável. Eu vou refletir aquilo que eu mais me alimento. Então é a mesma coisa. E aí essas vozes determinam os seus comportamentos. Aí às vezes você não entra num negócio novo, você não vai fazer tal coisa que ia te levar para um outro nível. Você deixa de fazer uma viagem porque fica, ah, não, mas será que agora é a hora? Será que isso e aquilo? Então você deixa de viver uma série de coisas por estar ouvindo as vozes erradas. Eu não falei isso na aula que a gente teve nos 21 dias, mas eu vou falar aqui. Faz uma atividade, cria um grupo com você mesmo e pega 7 dias e registra todas as vozes que vêm. Vozes são pensamentos, tá? Registra todos que vier. Depois, no final de 7 dias, faz uma avaliação. Não tenha nenhuma, não crie nenhum juízo de valor sobre nenhum pensamento, mas coloque eles lá no seu grupo com você mesmo e passe a escutar eles depois de uma semana que você gravou. Não escuta antes, não. Porque o contexto vai ser outro, o momento outro, o seu momento emocional é outro, e aí avalia aquilo que você pensou em determinado dia, que você vai ter algumas surpresas aí. Porque você pode achar assim, não, eu não escuto a voz do diabo, não. 100% de nós escutamos. A gente pode não dar vazão para isso, mas vem. E muitas vezes nem precisa, que as nossas vozes internas são mais poderosas e destrutivas A que negativa, né? negativas. É, porque tem a negativa e tem a espiritual destrutiva. Então, faz essa atividade aí, depois você me conta, compartilhe comigo. Quais são as vozes que mais têm dominado o seu dia a dia? Isso é muito, muito forte, viu? Por quê? Por que que isso, essa matéria, Alexandre, você está falando dela no meio do seu planejamento para 2026? Porque é exatamente essas vozes que podem fazer você chegar no objetivo ou então fazer você parar no meio do caminho. E se você tem consciência que elas estão aí, você vai começar a vigiar. Você vai virar espectador delas.
É como se você saísse de dentro de você e começasse a observar cada um dos seus pensamentos, tudo. E aí você vai ter mais clareza, você vai ter mais autoconhecimento, que é o ponto que 100% de nós precisamos desenvolver o tempo todo. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e autodesenvolvimento. Senão, não cumpre o objetivo. Eu tenho convicção que todos os resultados que eu não tenho na fase que eu estou agora é fruto desses três autos aí. O triplo do poder do homem: autoconhecimento, autodesenvolvimento e autorresponsabilidade. Quantas vezes eu já culpei os outros por coisas que eu não atingi? Quantas vezes eu tive a oportunidade de me desenvolver mais e não fui até o final? Quantas vezes eu tive a oportunidade de entrar em processos de autoconhecimento e falar, não, isso aí é coisa de eu sou macho, não sei o quê. Isso não é brincadeira, não. É muita gente, viu, que está assim. A maioria das pessoas está nesse lugar. Alexandre, Ah, é, eu já estive nessa posição. Hoje eu não me permito mais permanecer nessa posição. Eu não me permito mais não adquirir conhecimento e não atualizar o meu conhecimento. Eu fiquei muito tempo sendo mãe, cuidando de casa, e eu estava meio perdida. Eu sabia que estava sentindo falta de alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E quando eu voltei a buscar conhecimentos, eu não sinto mais essa falta. boa. Parabéns, muito bom. Esse é o caminho, né? Quer um texto bíblico para isso? Do autoconhecimento, autodesenvolvimento e autorresponsabilidade. 1 Timóteo 4,16. Ah, Paulo disse para Timóteo, o mentorado dele: sim, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. é isso aí. Cuida de ti mesmo. Muito bom. Bom, então, agora a gente avançando aqui para a quinta matéria dessa jornada, nós temos a construção dos valores e princípios que vão nortear a sua jornada em 2026, tá? E aí, dentro desse contexto, a gente falou um pouco sobre a diferença de valores e princípios, né? Quem aí que estava na aula de valores e princípios aí? Vamos ver se a turma está antenada. Quem estava na aula aí de valores e princípios? Carla está consultando os universitários lá, Os ó. meus, estou consultando as minhas anotações. Eu estou. Boa. Boa. Então vamos lá. Eu Qual a diferença? não estava, eu perdi Tá, essa aula. beleza. Qual a diferença de valores e princípios? Tem quatro diferenças básicas, tá bom? Se você quiser anotar aí. A primeira diferença entre um valor e um princípio é que princípio ele é atemporal, ou seja, um princípio não muda com o tempo. Esse é a primeira diferença. Se você segue o princípio do amor, amor é amor ontem, hoje e vai continuar sendo amanhã. Se você segue o princípio da lealdade, lealdade é lealdade hoje, amanhã e depois. Então, tem vários princípios que são atemporais. Todos devem ser atemporais, ok? Segundo ponto que diferencia um princípio de um valor, ele é universal. Amor é amor em qualquer lugar do mundo. Paz é paz em qualquer lugar do mundo.
Sabedoria. Sabedoria é um princípio. É sabedoria em qualquer lugar do mundo. Não muda em lugar nenhum. Ok? A Carla colocou ali, ó, verdade. Verdade é um princípio atemporal e é universal. Terceiro diferencial entre princípio e valor: não tem lei contra. Não existe uma lei que proíba você de falar a verdade. Não existe uma lei que proíba você de amar. Não existe uma lei que proíba você de ser leal, ok? E quarto, todo princípio ele está na Bíblia. 100% dos princípios estão na Bíblia. E aí a gente entra, ah, vou pular aqui a parte dos 4 níveis de consciência, que eu já falei, do Daniel Goleman, já falei da diferença dos princípios, né? Ah, os valores, beleza. O que que norteia você em relação a valores, né? O que você acredita? O que te conduz todos os dias como princípios e como valores? Isso precisa refletir dentro do seu negócio. Então, você vai construir o seu plano pensando lá do ponto de vista de ter a visão, definir as missões, né? Estruturar isso tudo com base nos seus princípios e valores. Por exemplo, você não vai definir lá que quer ter um faturamento de US$ 1 milhão a todo custo. Se você, por exemplo, fizer isso de forma desonesta, sendo que para você honestidade é um valor importante. Você vai ferir os seus valores e vai ferir os princípios também. Entende o que eu estou falando? Então, valores e princípios é importante dentro dessa construção do seu planejamento para que te norteie na tomada de decisão, para que você não corrompa os princípios e valores que você carrega por conta de um objetivo que você quer atingir. E, obviamente, que você comunique isso com o seu time. Porque valores e princípios é uma forma muito importante de você manter time engajado e comprometido. As pessoas vão se conectar com você, vão batalhar com você se você tiver valores e princípios alinhados com os delas. Então, você precisa comunicar isso. E dentro dessa construção do planejamento, a maneira mais eficaz de você comunicar isso é ter isso claro para todo mundo. Lembrando sempre que tudo isso daqui não é uma construção que vai ficar no papel, uma construção que vai ser vivida para você chegar nos seus objetivos. Os valores e os princípios são o que vai guiar você nos momentos de desafio, de tomada de decisão, de ter uma pessoa que vai ou não trabalhar com você. Você vai consultar os valores e princípios. Qual que é a atividade que a gente propôs para a turma? Fazer uma lista. Eu passei para a turma uma lista de, sei lá, tem uns 40 princípios e uns 50 valores. E aí, cada pessoa está lá com a ferramenta da atividade, onde ela vai fazer um funil. Vai selecionar primeiro os 20 principais valores que ela acredita, depois os 10 e depois os 5. Aí ela estrutura os 5 valores dela como a base do negócio dela. Por exemplo, aqui no nosso ecossistema, nós acreditamos que toda pessoa para trabalhar aqui, ela tem que ter o coração ensinável, ou seja, ela não pode achar que sabe tudo. E para nós não tem problema a pessoa não ter nenhuma formação acadêmica, por exemplo. A Carla está perguntando, você disse onde você está agora? Não, uma Carla? afirmação que você falou, né? Onde você está agora tem tudo a ver com princípios e valores que Sim, você tem, ou seja, que 100% de nós somos testados. Só lembrando uma frase que você falou. boa, exato.
Então, vamos lá. Aí a gente acredita que a pessoa, para estar junto com a gente, não precisa ser um profissional excepcional, com formações acadêmicas, mestrados e tudo mais. Ela precisa ter o coração ensinável. Isso não significa que ela não vai ter estudo, porque ela tem que ser uma pessoa aberta ao aprendizado novo. E mesmo que sejam coisas que ela já conheça, ela tem que ser aberta a uma nova perspectiva. O segundo pilar do ecossistema, lealdade. Então, são valores que a gente acredita em princípios, né? Lealdade é um princípio. Coração ensinável é um valor. E lealdade é um princípio. Isso norteia a cultura. O tempo todo é dito isso, é comunicado, é vivido isso, né? Por exemplo, se eu vou lá e dou uma orientação para uma pessoa e ela fala, não vou fazer assim não, isso aqui eu já sei como é que faz aqui. Aí eu vejo e falo, pô, essa pessoa não tem o coração ensinável. Entende? Por quê? Porque ela tem dificuldade de seguir a autoridade, tem resistência em receber comandos. Isso tudo denota uma pessoa que não tem o coração ensinável. E aí, dentro do ecossistema, já é um negócio assim: opa, peraí, essa pessoa pode dar problema lá na frente. Então, é um balizador, é um filtro que você faz de caráter e personalidade da pessoa, para você definir se aquela pessoa vai estar com você, se não vai. E não tem certo ou errado, é o que você acredita. E aquilo que você acredita, você reflete no seu negócio. Aí eu te pergunto, você prefere ser alguém que coloca ali os seus princípios e valores no seu negócio, ou você vai deixar que outra pessoa que vai lá trabalhar para você vai colocar os princípios e valores dela? Quem é o comandante desse barco? É você. Então, a partir de você, você precisa determinar o que vai acontecer lá dentro, que é o que você permite, o que você não permite, o que você aceita, o que você não aceita, quais os comportamentos que são desejáveis, quais os comportamentos são indesejáveis. Tudo conectado com a visão do objetivo que você quer atingir no final do ano 2026. Ou daqui a 5 anos na sua empresa, não tem, tudo tem que estar conectado. Bom, depois da gente ter falado dos princípios e valores e trago uma série de exemplos e conotações ali, nós estruturamos na sexta aula. Ah, tá. Na quinta aula, nós focamos muito na construção dos valores. Na sexta aula, a gente focou muito na construção dos princípios, tá? A gente mandou uma atividade para a turma para fazer ali a construção dos princípios. E o que que a gente sugeriu para a turma aqui, para que você que está assistindo e vindo aqui para esse nosso resgate entenda ali? Os princípios precisam ser inegociáveis. Os valores podem mudar de acordo com o contexto, de acordo com o tempo dentro do seu negócio, com os objetivos que você está traçando. Mas os princípios, eles precisam ser inegociáveis. Então, a ideia é que você escolha 5 princípios que você não negocia. Por exemplo, o Joel J fala um negócio assim que eu acho bem bacana, assim, que ele mostra ali os princípios dele. Ele fala assim, ó, Deus, família e o trabalho, não inverta a ordem. Entende? A comunicação dele já mostra ali o que ele acredita. Então, os princípios é algo que você não vai abrir mão. E quando você faz isso, você levanta um muro na sua comunidade. Porque quem não dá conta de seguir aquilo não vai suportar ficar dentro da sua estrutura. E isso é muito bom. Por quê? Porque você tem que andar com gente só com gente que acredita no que você acredita. Porque pessoa que está com você, que não acredita no que você acredita, ela rouba a sua energia. E qual que é o seu trabalho com esse tipo de gente? Você tem que estar o tempo todo fazendo a pessoa acreditar. Não existe isso.
E aí você tira a sua energia para fazer as suas coisas acontecer. Se a pessoa não acredita em algo que você não acredita, se a pessoa não acredita em algo que você acredita, ela está em outra frequência, ela está em outro ambiente, ela faz parte de outra tribo, independente, ela não está certa ou errada. Ela só não tem que estar junto com você. E é por isso que a definição dos princípios inegociáveis é importante na construção dos seus objetivos. Porque lá na frente, no meio do jogo, no momento de uma crise, de uma dificuldade, aquela pessoa vai amarelar, ela vai ceder. Por quê? Porque ela não está alicerçada e aliançada com os seus princípios. E aí ela abre mão. Pode ser que ela esteja com você porque você paga bem, mas se vier um problema sério, e aí você ter que mexer nisso, entende? Então tem coisas que você precisa observar dentro da construção do seu planejamento, que a maioria do seu planejamento vai passar por pessoas. E se você não tiver ali os princípios muito bem alicerçados, você deixa a sua cultura fragilizada. E aí qualquer pessoa com um bom poder de persuasão, uma boa comunicação, ela pode derrubar toda a sua estrutura interna. O que mais que eu falei nessa aula aqui? Ah, os grupos de princípios. Anota aí, são três grupos principais de princípios, sendo um pouco redundante. Tem os princípios emocionais. Quais são os princípios emocionais? Perdão, honra, sabedoria. Tem os princípios sociais, servir, verdade, família. É, e tem os princípios pessoais. Três principais: inteligência, disciplina e prosperidade. Não estou dizendo que esses devem ser os seus, tá? Eu estou falando de grupos. Princípios emocionais, princípios sociais e princípios pessoais. Isso aqui eu recomendo que você aprofunde nisso, busque mais conhecimento, para que você possa definir mesmo e trazer ali quais são os seus princípios inegociáveis, tá? Ah, tá. Faz uma coisa também. Reflita sobre o seu processo de tomada de decisão. Como que você toma a decisão hoje? Como que é essa tomada de decisão em tudo que você vai fazer? Você ouve conselhos, você ouve outras pessoas, você consulta os seus princípios e valores, você busca informações, você aprofunda em conhecimento sobre aquilo, ou não, ou você toma uma decisão mais rápido e tal, movido ali pela emoção. Eu falei também em alguma dessas aulas que nós temos o hemisfério esquerdo do cérebro, ele é racional, e o hemisfério direito, ele é emocional. E isso é um perfil de comportamento. Tem pessoas que são mais racionais e pessoas mais emocionais. Eu sugiro, e eu recomendo que você busque entender qual é o seu perfil, porque isso leva você para um processo decisório diferente. Se o cara é mais emocional, a tendência dele é que as decisões sejam mais abruptas, mais, né, repentinas, age rápido.
né? Esse é meu perfil, por exemplo, mais emocional. O racional, ele já pensa 500 vezes, faz conta, analisa um monte de coisa, enfim. Quem que está certo, Alexandre? Os dois, dentro do seu perfil. Entretanto, eu preciso entender esse processo para que eu possa, inclusive, quando eu for tomar alguma decisão pautada pelo emocional, eu falar, opa, peraí, eu sou emocional, então eu estou movido pela emoção aqui nessa decisão. Deixa eu pôr o pé no chão um pouquinho aqui e avaliar algumas coisas. Deixa eu conversar com alguém racional para ver o que que ela acha dessa situação. Pessoas que você se relaciona, pessoas que você confia. Então, o processo decisório de toda pessoa que quer chegar numa visão é importante, né? E que os princípios vão te ajudar? Primeiro, proteção contra a falta de paciência, ou seja, pressa para fazer as coisas. Proteção contra a dúvida. Proteção contra a corrupção. E aqui, corrupção, não estou falando de corrupção só de financeira, aquela que a gente mais escuta falar, tá? Porque se corromper é ir contra aquilo que você acredita, por exemplo, para conquistar algum benefício, tá? Então, os princípios inegociáveis vão te proteger dessa corrupção. E essa corrupção que eu falei aqui agora, que é você ir contra o que você acredita para ter um benefício, é uma das piores, porque ela mata sua alma aos poucos. Proteção de pessoas erradas. Se determinadas pessoas não têm, pelo menos, semelhança de princípios comigo, não vai dar certo. Então já me protege disso, quando eu tenho muito claro quais são os meus princípios. Proteção de pegar atalhos que vão custar caro. E por fim do resumo, nós chegamos na matéria número 7 da nossa jornada aí, que nós estamos no sétimo dia. Hoje nós fizemos a sétima aula. São você definir o seu código de cultura e suas regras de ouro. Vamos lá. Você definiu sua visão, você definiu o caminho para chegar na visão, que são as missões. Você estabeleceu já os fundamentos, que são seus princípios inegociáveis. Você já definiu os valores, que são os comportamentos que você quer ter para chegar no objetivo, os comportamentos que você deseja do seu time. Agora você precisa implantar dentro desse processo o código de cultura. O que que é código de cultura? É como as coisas são feitas dentro do seu negócio. Ou seja, ah, como é feito o processo, por exemplo, de venda, né? O que é aceitável dentro do processo de venda? O que é aceitável numa contratação? Como isso acontece? Isso tudo é pautado pelo código de cultura. Então, o código de cultura é comportamental e regra de ouro
são as leis internas. Você, como dono do seu negócio, você tem que criar suas leis internas. É realmente o que não pode, dentro da sua empresa, o que não pode acontecer. É lei. É realmente você olhar e legislar dentro do seu negócio, criando suas regras de ouro. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo e tal e tal. E determinar isso para que isso norteie todos os comportamentos das pessoas que estão cercando você ali, dentro do seu negócio. Uma outra coisa que a gente falou é sobre a mentalidade do novo mercado. Tem alguns pilares aí da mentalidade do novo mercado. Para quem assistiu a aula de hoje, eu vou ser redundante, mas vou reforçar aqui. Primeira coisa, antes de falar da mentalidade do novo mercado, eu vou falar sobre os elementos que um código de cultura precisa ter, tá? Elemento número um, você precisa saber que o mercado muda, o seu nicho sofre mudanças o tempo todo. E se você não tem um código de cultura implantado dentro do seu negócio, nessas mudanças repentinas de mercado, do nicho do seu negócio, você pode ser pego de surpresa. E aí você demora mais tempo para se adaptar àquela mudança, tá? Segundo, variações econômicas no mercado, inflação, oferta e demanda, custos variáveis, empresas com padrões internos ultrapassados, isso tudo, quando olhando do aspecto econômico financeiro do ambiente que você está inserido, isso impacta no código de cultura interno. Então, mais um motivo para você estabelecer esse código de cultura, que são todos os comportamentos como empresa, tá? Aqui eu não estou falando do indivíduo, porque do indivíduo você determina os comportamentos através dos valores. Eu estou falando da empresa. Então, o código de cultura tem a ver com o corpo, não com os membros, ok? Fazendo uma analogia com o corpo humano, os valores é para o dedo seguir, é para o joelho seguir, e assim vai. O código de cultura é para o corpo como um todo. Então, tem essa diferença, ok? Outra coisa, código de cultura vai te ajudar a administrar conflitos. Se os comportamentos da empresa estão muito bem definidos, você minimiza os conflitos. Outra coisa, novas formas de trabalho, código de cultura evidencia o que precisa ser ajustado. E aí traz para você clareza de desenvolver novas formas de se fazer o que se faz dentro do seu negócio. Leis internas, que são as regras de ouro. Por exemplo, prometer tudo cumprir tudo que promete. Pode ser uma regra de ouro do seu negócio. É, entregar o serviço no prazo combinado. Uma regra de ouro. Fazer mais do que o combinado. Uma regra de ouro. São esses elementos que você deve construir para comunicar internamente e externamente. Mentalidade do novo mercado. Eu abordei isso também porque isso tem a ver com cultura, né? E como você vai se posicionar em 2026. Primeira coisa, se adaptar constantemente. De preferência, você tem que ser a pessoa no seu nicho de negócio que provoca mudanças. Por quê? Se você provoca mudanças, você está liderando. Se você segue as mudanças, você está saindo atrasado. Então, é ter esse olhar de sempre estar buscando inovar ali dentro
do contexto do seu nicho de negócio. Observar isso. Que mais que eu posso falar? Errar. Antigamente a mentalidade era, vamos evitar o erro. Hoje é melhor errar rápido. Então, tudo que você for testar, testar rápido. Autonomia. No mercado antigo, era mais, o controle estava na mão do dono. Hoje é melhor você distribuir responsabilidades e dar autonomia. Em vez de ser centralizador, você ser alguém que distribui atividades e confia no trabalho das pessoas, na execução, no processo, desde que você tenha tudo mapeado, né? A forma como se faz, está mapeado. Então, você dá mais autonomia, você dá mais liberdade para as pessoas. Isso incentiva o poder criativo, né? A produtividade, uma série de coisas. Uma outra coisa, buscar o aprendizado contínuo. Isso é fundamental nesse novo mercado. Dentre algumas outras coisas que a gente falou, o mais importante dessa sétima aula, na minha concepção, que a gente falou hoje o dia todo, é o seguinte: tudo começa pela cultura. Tudo. A nossa vida começou pela cultura. A nossa jornada na vida é fruto da cultura que a gente foi alimentado desde muito cedo, né? O problema é que a gente, quando vai olhar para o negócio, você foca muito no resultado imediato e esquece de fortalecer a cultura. Então, para esse processo de construção de planejamento para 2026, é fundamental que você comece fortalecendo a cultura. Então, eu queria deixar essa mensagem aí final para vocês aí. Já vai dar 11h30 da noite, né? Já estamos quase 2 horas aqui. E convidar quem ainda não está fazendo os 21 dias com a gente, entra para fazer, procura a Cintia aí, participa com a gente aí. Você agora deu uma atualizada em tudo que a gente está fazendo, está sendo muito forte aí os nossos encontros, com bastante coisa, bastante ferramenta. E se você ainda não está fazendo, ou se você queria fazer e de repente é, é, já começou e tal. Então hoje você está sendo resgatado aí, você que perdeu alguma aula ou você que quer começar, fala com a Cintia aí para você entrar agora. A partir de amanhã a gente já tem a sequência das aulas ao vivo. Todo mundo que participar vai receber também todo o conteúdo gravado. Já estamos subindo os conteúdos para a plataforma, tá? Você vai ter acesso à minha plataforma com acesso a todas as aulas, todas as ferramentas, todos os resumos, transcrições, para você estruturar o seu planejamento aí. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês aqui, essas 2 horas. Espero poder ter contribuído com vocês, fortalecido algo que às vezes você estava com dúvida aí nessas 7 aulas aí, né? 100% de vocês aí podem contar com a gente aí para sanar qualquer dúvida, tiver alguma pergunta. E vamos para cima, vamos avançar aí. Amanhã a gente tem aula às 7 da manhã, né? Daqui a pouquinho nós estamos juntos de novo aí. Muito bom, Fechado? muito bom. Obrigado, Ale, Obrigada. Muito pelo bom, tempo. Ale. Gratidão, meu querido. Tamo junto. Para todo mundo que participou aí desse encontro agora, eu vou mandar aí depois o resumo aí, a transcrição desse nosso encontro aqui. Fechado? Tamo junto. Perfeito. Valeu, Roberto. Valeu, Henrique, Cíntia, Ricardo, Rodrigo Seixas. Valeu, Elis, Carla, todos vocês aí. Deus abençoe. Excelente noite. E a gente se vê amanhã às 7 da manhã. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Rafa. Boa Valeu, noite. estava aí também. Tamo junto.